Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de preparação para o Enem. Se você caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é isso, questões médias para o Enem, muito prazer. Eu sou o professor Tiago Roberto e eu ajudo alunos que têm muita dificuldade ou que não sabem nada em matemática ou que ainda estão com meta de acertar mais de 40 acertos na prova de matemática do Enem e carimbar mais de 800, mais de 900 na prova de matemática do Enem. E hoje o tema da live vai ser para trabalharmos com questões que sim, são consideradas médias e que é um tipo de questão que, sem sombra de dúvidas, você tem que ter como prioridade na hora de resolver uma prova do Enem e, em especial, a prova de matemática do Enem. Beleza? Sem mais delongas, vamos para cima. Quais foram as 10 questões que você tinha que acertar na prova do Enem 2017, segunda aplicação? Vamos lá. Considerando essas informações, qual foi, o preço de custo em real pago por uma calça? Tá? Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% do preço de custo da camiseta pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da bermuda. E na venda de uma calça, o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Tá? Um cliente comprou nessa loja, duas camisetas, cujo preço de custo era de quanto, De R$ 40 cada uma. Como ele comprou duas, qual foi o preço de custo das duas camisetas? R$ 80, tá? R$ 80 pela camiseta. Na verdade, pelas camisetas, porque foram duas, ó. Uma bermuda que teve um preço de custo de quanto, De R$ 60. Então, coloca aqui, R$ 60 pelo preço de custo da bermuda. E por fim, duas calças, ambas com o mesmo preço de custo. Entretanto, a questão não disse qual foi o valor do preço de custo da calça. Então, se não disse, eu vou dizer que o preço de custo é X, e como foram duas calças, será 2x, tá? O preço de custo das duas calças, tá? E aqui camiseta, só para deixar claro. Continuando. Sabe-se que, com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de R$ 78 para a loja. Tá? Considerando essas informações, qual foi o preço de custo em real pago por uma calça? O preço de custo de uma calça é o X. Então, a questão quer saber o valor desse X aqui. Tá? Vamos lá. Primeiro, qual foi o preço de custo de duas camisetas? R$ 80. Entretanto, tem que ter o lucro. E para eu ter o lucro, eu pago o quê? Ou melhor dizendo, eu pago não. A loja tem que cobrar algo a mais que os R$ 80. Esse algo que a loja cobra mais é o famoso lucro. E o lucro pelas camisetas é de quanto? 25%, ou seja, 25% de 80 mais pela bermuda, é de quanto o lucro? 30%, ou seja, mais 30% de quanto? De 60, mais o que, 20% sobre a calça, ou seja, mais 20% de quanto? De 2x. E isso aqui tem que ser igual a quanto? A R$ 78, tá? E agora é só fazer essas continhas, 25% de 80 dá o quê? Dá 20. Se você pensar que 25% é a quarta parte de 80 é 20. Mais 30% de 60 dá 18. Mais 20% de 2x, 20% é a mesma coisa que 0,2. 0,2 vezes 2x dá 0,4x. Isso aqui é igual a 78. Logo, 0,4x é igual a quanto? 78 menos 38, que dá quanto? 40. Pode concluir que 4x é igual a 400. Logo, o x é o quê? 400 dividido por 4. E 400 dividido por 4 dá 100, que é exatamente o valor que eu quero saber, que é o valor da calça, resultando na alternativa de letra
B. Beleza? Questão bem tranquilinha que envolve um pouco de equação, um pouco de porcentagem, principalmente interpretação e analisar os dados que são importantes, tá? Questão sim básica, questão sim tranquila, mas é considerada média. Por quê? Porque, primeiro, muitos detalhes, então, pelo fato de ter muitos detalhes, obviamente a pessoa pode errar por uma besteira ou outra, e principalmente porque é uma questão que não é tão rápida de ser feita. Uma questão fácil, uma questão que você faz em 1, 2, no máximo 3 minutos. Essa aqui a gente acabou demorando um pouquinho mais de tempo para responder, tá? Vamos lá. Próximo. A próxima diz o seguinte, ó. De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país? Tá? Então, ele quer algo referente à região sudeste aqui. Só que, obviamente, a gente tem que encontrar mais informações, porque somente com comando só deu para identificar que é algo relacionado à região nordeste, ou sudeste, melhor dizendo. Vamos lá. Estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 apontavam uma participação por região indicada no gráfico. As estimativas indicavam que as duas regiões maiores produtoras, que dá para perceber claramente que é a região sul e a centro-oeste, produziram juntas um total de 119,9 milhões de toneladas dessas culturas em 2012. Então, de acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo de produção em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste, tá? Bom, regrinha de 3, onde essa relação que existe entre sul e sudeste, que eu tenho que somar, 37,2 mais 38,3, que fica 75,5%. Isso aqui é equivalente a um total de 119,9 milhões. E o percentual do Sudeste, que é a pergunta da questão, que é exatamente 11,4, na verdade, esse é o percentual, vai equivaler a quantas toneladas é o X, tá? E obviamente que isso aqui a gente tem que fazer a famosinha regra de 3. Entretanto, perceba que esses números aqui são decimais e as respostas elas não são tão próximas umas das outras. Então, dá para fazer algum tipo de aproximação. Do tipo, ó, esse 119,9 concorda que é bem próximo de 120? Eu vou colocar aqui, ó, 120, tá? Lembrando que esse aqui é 120 milhões. E esse 75,5 eu vou colocar como sendo 75%, tá? E agora faz o cruz-credo, tá? Não vou fazer a aproximação desse 11,4, porque quando eu multiplicar pelo 120 vai resultar em um número inteiro, tá? Então fica 75 vezes x, que dá 75x, igual a 11,4 vezes 120. Isso aqui é a mesma coisa de 114 vezes 12, tá? E 114 vezes 12 dá 1.368. Logo, quem é o x, ó? É 1.368 dividido por 75. E agora não tem erro, é só fazer a continha, ó. 1.368 dividido por 75, ó. 136 dividido por 75 dá 1, sobra, ó, 75 para 136 dá 61. Desce o 8, 618 dividido por 75 dá 8. 8 vezes 75 dá 600. Para 618, 18. O que é que faz? Acrescenta um zero, coloca a vírgula. 180 dividido por 75 dá 2. 2 vezes 75, 150. Para 180, 30. Aí perceba, ó, já deu 18,2. Qual o número próximo que se assemelha
ao 18,2, só pode ser o 18,1, resultando na alternativa de letra E. Beleza? Vamos lá. Próximo. Desconsiderando-se eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda? Tá? Vamos lá. Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura, que já estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaçamento de 15 milímetros entre tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto da figura 2. Considerando eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda? Vamos lá, primeiro passo. Dá para perceber que as unidades de medidas aqui são o quê? São distintas. Então, a ideia inicial é você colocar tudo numa mesma unidade de medida. E é mais interessante que você coloque tudo para milímetro, para centímetro ou para metro. Obviamente que é milímetro, tá? Então, 14,35 metros é 14.935 milímetros. 10 centímetros são 100 milímetros. E o 15 milímetros já é o 15 milímetros, tá? Vamos lá, pensa o seguinte, quantas tábuas são necessárias? X tábuas. Por quê? Porque é o que eu quero descobrir. E cada tábua vai ter quanto de largura? 100 milímetros, ou seja, 100 vezes x. Mas, pense o seguinte, você já calculou as larguras de todas as tábuas. Agora eu tenho que calcular os espaços entre as tábuas. Se vão ter x tábuas, terão quantos espaços? Pensa comigo, ó. Se tiverem 3 tábuas, vão ter quantos espaços? Ó? 2 espaços. 4 tábuas, 3 espaços. Como são x tábuas, vão ter quantos espaços? X menos 1. E cada espaço tem 15 milímetros, ou seja, mais 15 vezes x menos 1. E isso aqui dá a largura total da passarela, que é de quanto? De 14.935. E agora é só fazer conta, tá? Esse 15 tem que fazer a distributiva. 100 vezes x dá 100x, mais 15 vezes x dá 15x, menos 15 vezes 1 dá 15, igual a 14.935. 100x mais 15x dá 115x, igual a, troco menos 15 de lado, fica mais 15, vai ficar 14.950. 115 está multiplicando, passa dividindo. 14.950 dividido por 115 é necessariamente igual a 130, ou seja, são necessárias 130 tábuas. Letra C. Beleza? Vamos lá. Próxima. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é. Então, é uma história bem simples, né? Uma questão de função afim que ele quer saber a equação, ó, dessa reta. Toda vez que falar em função afim e equação da reta, você tem que lembrar que f de x é igual a ax mais b. Só que no lugar do f de x, ele está chamando o quê? Ó? L de t é igual a t mais b. E perceba que claramente ó, ele está dando a interseção da reta com o eixo das ordenadas. E a interseção da reta com o eixo das ordenadas é exatamente o b. Ou seja, no lugar do b eu posso colocar automaticamente menos 1.000. E também, claramente, você dá para perceber que a resposta vai ser a letra D, porque a única que o B é menos 1.000 é a letra D, tá? Agora, se você quiser, se tivesse duas opções com a mesma opção de B sendo menos 1.000, o que é que você faz? Você escolhe um outro ponto. Você pode escolher esse, que é dado claramente, ou você pode escolher esse daqui, que também é dado claramente, que é a raiz da função, que é o 5, 0, e substitui, tá?
No lugar do T você vai colocar 5 e no lugar do L de T você vai colocar 0. Então, 0 é igual a vezes 5 menos 1.000. A vezes 5 dá 5A, igual a quanto? 0 mais 1.000, que dá 1.000. Logo, quem é A? 1.000 dividido por 5 dá o quê? 200. Realmente, L de T é o quê? 200T menos 1.000. Resposta correta, letra D. Tá? Questão que aparenta ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque fala de função, mas é algo básico. Tá? Próxima. Próxima diz o seguinte, ó. Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com menores custos para os consumidores X, Y e Z, respectivamente, são. Tá? Vamos lá. Os consumidores X, Y e Z desejam trocar seus planos de internet para móvel na tentativa de obterem um serviço de melhor qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece 5 planos para diferentes perfis, conforme apresentado no quadro, tá? Plano A tem uma franquia de 150 megas, que o preço mensal ó, é de R$ 29,90, mais um valor excedente por mega de quanto? De 40 centavos, até o plano E, tá? Observe que na questão ele diz que 1 GB é igual a 1024 megas, tá? Não era obrigatório, ele tem informados detalhes, isso aqui é algo que você tem que saber, tá? E continua. Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo, que é ó, o preço mensal da assinatura, pela franquia contratada, e um valor variável, que depende da quantidade de megas utilizado além da franquia. Considere que a velocidade máxima de acesso seja a mesma, independente do plano, e que os consumos mensais de X, Y e Z são de ó, 190 megas, 450 megas e 890 megas. Ó. O X consome 190 megas, o Y consome 450 megas e o Z consome 890 megas. Tá? Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com menores custos para os consumidores X, Y, Z, respectivamente, são. Então, vamos lá. Você tem três consumos, que é o X, Y, Z, e quer saber qual vai ser o plano mais interessante, ou seja, o que custe menos. Vamos lá, é um tipo de questão que tem muita continha para fazer. Entretanto, quando você analisa as respostas, ó, as únicas possibilidades para o X ó, é A ou B, ou seja, onde tiver C, D e E, não precisa fazer cálculo. Tem que ser automático, tá? Então, vamos lá. Ó, o X utilizando o plano A. O plano A é o quê? Ó? 150 megas, que paga-se quanto? R$ 29,90 mais 40 centavos por mega excedente. Como a franquia é de 150 e a pessoa vai precisar de 190, é 40 a mais, ou seja, mais 40 centavos vezes 40, tá? 40 centavos vezes 40 dá 16. E R$ 29,90 mais 16 dá R$ 45,90, tá? E agora, ó, com o plano B, é o quê? 250 megas a franquia. E o valor do plano mensal é de quanto? R$ 34,90. Só que perceba, a pessoa vai precisar de 190. A franquia já vai cobrar, ou seja, vai pagar quanto? R$ 34,90. Logo, o X vai preferir que plano? O plano B, sem precisar fazer conta, porque já está dentro da franquia os 190. Logo, você já exclui automaticamente a letra A e a letra B. Agora, a mesma coisa no próximo. Ó. No próximo, as opções é do plano B ou do plano C. Ou seja, para o Y, eu não preciso me preocupar nem com A, nem com D, nem com E. Tá? Então, agora,
e analisar. Está aqui embaixo. Vamos lá. Plano B para o Y, o consumidor Y. Ele quer 450 megas. Só que a franquia do plano B é 250. Já vai pagar quanto? R$ 34,90. Só que vai exceder quanto? 200 megas. E quantos centavos por cada mega excedente? 10 centavos. Ou seja, 10 centavos vezes 200. Então, vai ficar mais 20. R$ 34,90 mais 20 dá R$ 54,90. E agora, com o plano C, vai ser o quê? Ó, 500 mega. E a pessoa precisa de quê? De 450. Ou seja, somente a franquia já cobre. E a franquia, o valor mensal pela assinatura é de quanto? R$ 59,90. Logo, qual é mais interessante? O plano B ou o plano C? O plano B também, tá? Então perceba, a única que tem B e B é a letra C. Então já cancelou a letra D, a letra E. Resposta correta, a letra C. Tiago, tem certeza que não precisa fazer cálculo para a próxima? Tenho. É um tipo de questão que parece que tem muita conta para ser feita, mas não tem conta para ser feita. Porque coloca no seu HD, isso é muito importante. Você tem que analisar as respostas muitas vezes. Somente analisando as respostas, você já conclui muita coisa que você não precisa fazer. Ó, a questão anterior, a mesma coisa. Somente analisando as respostas, você via, ó, que a única que o beira menos 1.000 é a letra D. Então, lembre-se sempre, olhar as respostas faz parte da sua prova. Você não necessariamente precisa fazer todas as contas para achar a resposta, você precisa ser estratégico. Você precisa seguir o plano, que isso aqui é de fundamental importância para que você chegue muito mais perto e, sem sombra de dúvidas, passe dos 800 mais de maneira mais estratégica, tá? Vamos lá. Próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Para que isso aconteça, o preço de venda da nova embalagem em real deve ser, tá? Vamos lá. Uma fábrica de papel higiênico produz embalagens com 4 rolos de 30 metros cada, cujo preço para o consumidor é de quanto? De R$ 3,60. Uma nova embalagem com 10 rolos de 50 metros cada, de mesma largura, será lançada no mercado. O preço do produto na nova embalagem deve ser equivalente ao já produzido. Equivalente, no caso aqui, tem a ver com proporcionalidade, tá? Porque não faz sentido ter o mesmo preço se uma quantidade de outra é muito maior, tá? Então, nesse caso, ser equivalente significa o outro com esse mesmo tamanho vai custar o mesmo valor desse com esse tamanho, tá? Então, ó, deve ser equivalente ao já produzido, mas para incentivar as vendas, inicialmente o preço de venda terá um desconto de 10%. Para que isso aconteça, o preço de venda da nova embalagem em real deve ser, tá? Então vamos lá, a história é a seguinte, ó. Na primeira embalagem, são 4 rolos de 30 metros cada, que custa R$ 3,60. Então, eu vou criar uma relação entre o tamanho total dos 4 rolos com o preço, tá? Como são 4 rolos e cada um tem 30 metros, os 4 vão ter o quê? 120 metros. E os 120 metros custa quanto? Custa R$ 3,60. Só que a nova embalagem tem 10 rolos de 50 metros cada. Se são 10 de 50 metros cada, vai ter ao todo 500 metros. E a pergunta é quanto é que vai custar? X. E agora é só fazer a continha. Ó. 120 vezes X dá 120. X. 500 vezes 3,60. 500 vezes 3 dá 1.500. 500 vezes 60 centavos dá 300. Então, 500 vezes 3,60 dá 1.800. Logo, quem é o X? Ó, 1.800 dividido por 120. Corta o zero. O X vale quanto? Vale R$ 15. Entretanto, esses R$ 15 vai sofrer um desconto de 10%.
Se tem um desconto de 10%, você calcula o quê? 90% de quanto? De 15. E 90% de 15 é a mesma coisa de 13,50. Resposta correta, letra D. Tá? Questão, ó, bem básica, que envolve o quê? Multiplicação, que envolve o quê? Porcentagem, que envolve o quê? Regra de 3, porque ela é considerada a média, entretanto, essa daqui foi das médias, as médias mais fáceis, tá? Por quê? Porque ela é bem básica, entretanto, ela, você precisa de um pouquinho mais de detalhe, ela tem algumas pegadinhas. Essa pegadinha do 10% de desconto, com certeza muitas pessoas marcaram 15 como resposta, porque não se atentou a esse detalhe, tá? Fácil é aquela questão que é direta, que você responde rápido. Média também é uma questão fácil, entretanto, ela tem detalhes para serem percorridos durante a sua resolução. Por isso que ela demora um pouco mais, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, tem que ter prioridade para resolver esse tipo de questão. Em especial, essa questão aqui teria que ter tido prioridade na hora de resolver, tá? Próxima. A próxima diz o seguinte, ó. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo, tá? Vamos lá. Um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUs, tá? Desde que haja, ó, até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTUs para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Tá? O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas, mais uma centrífuga que emite calor. Dá para perceber? Essas 2 pessoas já estão nesse baba aqui do climatizador, tá? Entretanto, uma centrífuga, ó, vai ser acrescentado o quê? Mais 600 BTUs, tá? O laboratório tem a forma de um trapézio retângulo com as medidas apresentadas na figura. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho de que tipo? Então, vamos lá. Primeiro passo é calcular essa área. Como essa área é um trapézio, é só somar base maior com base menor, 3,8 mais 3, que fica o quê? Fica 6,8, multiplicado pela altura, que nesse caso aqui é 4, então vezes 4, dividido por quanto? Por 2. Esse 4 já dá para dividir por 2. Fica 2. E 6,8 vezes 2 dá o quê? Dá 13,6 metros quadrados, tá? E a história é a seguinte, para cada metro quadrado, ou seja, para cada 1 metro quadrado, é necessário de o quê? 800 BTUs. Como tem 13,6 metros quadrados, são necessários quantos BTUs? X, tá? E é só fazer, de novo, a multiplicação cruzada, ó. X vezes 1 dá X. 13,6 vezes 800, concorda que é a mesma coisa de 136 vezes 80, e aí é só fazer a continha, ó. Eu vou fazer 136 vezes 8 e acrescentar um zero, ó. 6 vezes 8, 48. 8 vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Vão 2. 8 vezes 1 dá 8. Com 2, 10. Logo o quê? 1088. Só que é vezes 10, né? Porque eu já multipliquei por 8, ou seja, acrescenta mais um zero. O x vai ser o quê? 10.880 BTUs. Já tem as 2 pessoas na área, ok. Só que vai ter mais um quê? Mais um aparelho, que no caso é uma centrífuga. Ou seja, desse 10.880, vou apagar aqui, eu vou adicionar mais quantos?
mais 600. Isso aqui vai ficar o quê? Ó? 0, 8, 14. Vai 1, 1, 1. 11.480. E o que mais se aproxima é que tipo? O tipo 3. Resposta correta, letra C. Beleza? Questão bem tranquilinha, bem direta ao ponto, que 5 era o detalhe dela, que você tinha que lembrar como é que se calcula a área desse trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Depois fazer uma regrinha de 3 e depois somar com esses 600, tá? Entretanto, poderia ter outros detalhes, que ao invés de ter 2 pessoas, poderiam ter 5 pessoas, poderiam ter mais aparelhos que emitem calor, tá? Então, por isso que ela se tornou uma questão com alguns detalhes que deixam com certeza a questão um pouco mais difícil. Mas ela não é considerada difícil, por quê? Porque é um conteúdo básico que se vê aonde? No ensino fundamental. Beleza? Próxima. Próxima diz o seguinte, ó. Independente de em qual supermercado essa pessoa fará a compra, a fim de ter, ó, o menor custo, ela deverá adquirir garrafas com que capacidade? Tá? Vamos lá. No próximo fim de semana, uma pessoa receberá visitas em sua casa, precisando, portanto, comprar refrigerante. Para isso, ela fez a pesquisa de preços em 2 supermercados e montou esta tabela. Ela pretende comprar apenas garrafas que tenham, ó, a mesma capacidade. Independente de em que supermercado essa pessoa fará a compra, a fim de ter, ó, o menor custo, ela deverá adquirir garrafas com que capacidade? Tá? Então vamos lá. Observe que ele dá 5 opções de volumes e 2 mercados. Como eu quero algo que seja mais barato, ó, por exemplo, a garrafa de meio litro no supermercado A já cai fora, porque é mais caro. A de 1,5 litro no supermercado B cai fora. A de 2 litros no supermercado A cai fora. 2,5 litros do supermercado A também cai fora. E a de 3 litros do supermercado A também cai fora, tá? E agora eu quero fazer essas comparações aqui. Só que perceba, para eu fazer comparação com volumes diferentes não faz sentido. A ideia dessa questão é você fazer regra de 3, ou você pensar nitidamente o seguinte, ó, meio litro custa R$ 2. 1 litro vai custar quanto? Concorda que é só multiplicar por 2? Ó, meio litro vezes 2 dá 2 litros. Logo, R$ 2 vezes 2 custa o quê? R$ 4. Aqui agora, ó, 1,5 litro custa R$ 2,70. 1 litro é só fazer o quê? Agora é o contrário, você não multiplica, você divide. 2,70 dividido por 1,50 fica 1,80. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 litros custam 3,20. Só que eu não quero 2 litros, eu quero comparar com 1 litro. Então é só dividir por 2. 3,20 dividido por 2 dá 1,60. Ó, 4,70 dividido por 2,5, se fosse 4,50 dava 1,80. Só que é um pouco maior que 1,80. Vai ser 1,88. E dessa daqui, ó, R$ 5, 3 litros. É só dividir por 3. Ó, 5 dividido por 3 dá um pouco mais de 1,60. Vai dar aproximadamente 1,66. Ou seja, quando você equivale tudo para comprando 1 litro, o que fica mais barato é em qual? Comprando um volume de 2 litros no supermercado B. Tá? Resposta correta, letra C. Tá? Questão típica do Enem, que ele gosta de fazer essas comparações, só que ele quer fazer comparações com volumes distintos. Isso não faz sentido fazer comparações com volumes distintos. Tem que ser com volumes iguais. Tá? Próximo. A próxima diz o seguinte, ó. Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho o consumidor, tá? A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para o abate
fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. Então, o preço ficou mais barato. Se o preço de algo ficou mais barato, significa que eu vou ter mais poder de compra, né? Ó, no ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de 100 para 93. Então, ó, uma arroba que eu comprava por R$ 100, agora eu compro por 93. Tá? Então, ó, com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganha o consumidor. Então, vamos lá. Ó. Uma arroba que eu comprava por R$ 100, agora eu compro por quanto? Por 93. Então, esse 93 é o que equivale ao meu novo poder de compra, que vai ser o meu novo 100%. Só que eu quero saber, com o mesmo valor que eu tinha anteriormente, que é R$ 100, eu vou conseguir comprar quanto? Ó, e perceba que eu estou relacionando com porcentagem, porque as respostas são dadas em valor de quê? Em porcentagem. Isso daqui vai ser o X, tá? Então dá para perceber claramente que o que perde, você já manda cair fora. Por quê? Porque a pessoa vai ganhar poder de compra, tá? E quando você faz esse cálculo, o X fica, ó, aproximadamente 107,5%. Ou seja, o que eu comprava 100%, agora eu consigo comprar 107,5% de uma arroba. Por quê? Porque eu estou conseguindo comprar mais. Então, se aumentou de 100% para 107,5%, o meu poder aquisitivo aumentou, ó, ganhou 7,5% em poder aquisitivo, ó, da compra da carne, resultando na alternativa de letra C. Beleza? E a próxima diz o seguinte, ó. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B, tá? Uma empresa de entregas presta serviço para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4 por cada quilograma enviado, ó, para qualquer destino dentro da área de cobertura. Já no plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200, porém a tarifa por quilograma enviado sobe para R$ 6. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de tempo de 6 meses. Então, era o plano A por 6 meses. Então, esses R$ 500 vai ser, na verdade, 500 vezes 6. Esses R$ 200, na verdade, vai ser 200 vezes 6. Tá? Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B? Então vamos lá, dá para perceber que isso aqui a gente tem que criar uma funçãozinha, né? Que é a primeira função, eu vou chamar de FA de X, que é em função do plano A, que vai ser o quê? 500 vezes 6, que dá 3.000, mais o quê? 4 vezes x. E aqui, em função do plano B, eu vou chamar de FB de x, que vai ser o quê? 200 vezes 6, que dá 1.200, mais 6 vezes x. Tá? E como o valor enviado de quilogramas é 650, é só trocar o x por quanto? Ó? Por 650, ó, por 650 e descobrir o valor que será pago e comparar. 3.000 mais, ó, 4 vezes 650 dá 2.600. E 2.600 mais 3.000 dá 5.600. 6 vezes 650 dá 3.900. E 3.900 mais 1.200 dá 5.100. Então, realmente é mais válido ter aderido ao plano B. Aí tem que analisar as respostas agora. Ó. Letra A.
A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$ 500 a menos do que o plano A. Realmente é 500 a menos, ó, porque 5.600 menos 5.100 dá 500. Então, sem precisar analisar as outras opções, a resposta correta é letra A. Beleza, galera? Espero que mais uma vez tenha ajudado ao máximo que vocês consigam entender mais e mais essas questões que são consideradas médias, porque sim, elas são importantes e porque sim, vocês têm que dominar e porque sim, elas que vão fazer com que você chegue nos 800 mais, fique muito perto ou muitas vezes passe dos 800 mais. Por quê? Porque tem em média 12 questões que são consideradas fáceis, tem em média 20 questões que são consideradas médias. Só aí tem mais de 30 questões, ou seja, sem sombra de dúvidas, mais de 800 pontos estão nessas questões. Beleza? Vamos para cima. Até a semana que vem, onde a gente vai trabalhar com as questões que foram consideradas difíceis dessa Enem. Beleza? Vamos para cima. Bons estudos.